Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo. Hugo aqui, preparando aqui para falar para vocês sobre a continuação da configuração dos gráficos, tá? Então a gente estava aqui nessa parte do menu geral, tá? Das configurações de gráfico, e eu vou continuar falando algumas coisas aqui para vocês. Se vocês estão gostando, não esquece aí de se inscrever no canal, curte, compartilha o vídeo e vamos em frente, tá? Fechar aqui o menu primeiro para mostrar para vocês aqui o seguinte. Esse gráfico aqui eu já estou aqui com médias móveis de 9, 21, 50, médias exponenciais, tá? Média simples de 200 aqui. Tem alguns desenho com uma linha reta, uma linha pontilhada. Isso tudo eu vou mostrar para vocês ainda como a gente faz também, tá? Mas eu mostrei para vocês como a gente acrescenta outras células, né? A gente pode acrescentar do lado ou pode acrescentar embaixo, como vocês preferirem. Depois a gente coloca aqui também para mostrar essas sidebars ou não, né? Para a gente poder, dentro de cada célula, colocar gráfico, colocar Active Trader, colocar o Level 2, tudo aquilo que a gente comentou. Mas vamos agora falar sobre as demais configurações. O gráfico ele tem um eixo aqui, né, que a gente fala que o gráfico seria um X e o Y, né? O X aqui é o tempo, a linha do tempo, né? Que ele chama de Time Axis, que a gente vai ver lá na configuração, e aqui é a linha de preços, ou Price Axis, tá? Então, esses são os menus que a gente vai ver agora, a seguir. A gente já falou sobre esses. E no Price Axis, a gente tem aqui o seguinte, essas várias informações de fit, né? Ou seja, de ajustar. Então aqui a gente está com uma escala automática ou uma escala manual, tá? de ajuste dos candles no gráfico. Como é que isso funciona? Isso aqui não precisa nem eu modificar aqui no menu. A gente tem essa figurinha aqui que também permite colocar manual ou automático. Eu deixo sempre no automático, porque quando a gente faz um ajuste assim de zoom, né, é que eu clico com o botão esquerdo, opa, foi o desenho, clico com o botão esquerdo, seguro e arrasto. Aí ele faz um zoom enorme. Eu posso vir aqui embaixo, fazer zoom out, ou aqui eu, com a barra de rolagem do mouse, eu chego o gráfico para um lado, para o outro, tá? E aqui eu faço zoom in, apertando aqui no mais, aí fica um zoom gigante, ficou enorme, né? Então quando eu faço esse zoom out aqui, para ter uma visualização melhor, eu posso também, vamos dizer, poxa, o candle está muito lá em cima, aqui mesmo, quando eu vou usar essa ferramenta, eu clico aqui e tem uma caixa ali que me mostra, por exemplo, a variação em percentual. Eu não estou conseguindo ver, tá? Então eu posso clicar aqui no eixo de preços, eu clico com o botão esquerdo e arrasto, tá? Aí, eu estou alterando e aqui deixou, já passou automaticamente para o manual. Por quê? Porque eu mexi manualmente mesmo aqui nos valores, né? Achatei, vamos dizer assim, né? Dei aquela achatada no gráfico para visualizar melhor. E aí eu posso clicar aqui e usar essa ferramenta, que depois eu vou explicar para vocês também cada ferramenta, e vejo ali que dali daquela máxima para esse fundo, teve uma variação de 17,8%, tá certo? E como é que eu faço para voltar? Ou eu clico aqui e clico no alto, tá? Ou eu posso também simplesmente dar 2 cliques aqui em cima da coluna de preços, certo? Dei 2 cliques, voltou. Foi para a posição original. E aí ele voltou aqui para a indicação do automático, tá? E esses outros fits todos aqui, eles basicamente são o seguinte, eu não gosto de usar nenhum deles, tá? Eu coloco só o Fit Studies aqui com atalho, tá vendo? Eu vou até tirar esse Fit Study Markers aqui também, que são os marcadores dos estudos, porque algumas vezes é interessante você ter, quando você quer analisar um candle em relação a determinado estudo, você colocar o Fit Studies. Vou mostrar para você o que isso interfere. Tá? Apliquei aqui. Por exemplo, se eu dou um super zoom aqui, nessa parte, vocês estão vendo aqui só a média de 9, de 21 e de 50. Aquela média de 200 ficou lá para baixo. Ela não está aparecendo aqui na tela. E é assim que eu gosto de trabalhar na maioria das vezes.
tá? Mas quando às vezes eu fico assim, poxa, mas cadê a minha média móvel de 200? Aí eu venho aqui e coloco Fit Studies, que o Fit Studies quer dizer, o fit é ajustar para que todos os estudos apareçam na tela. Então quando eu clico aqui, ó, a média de 200 voltou a aparecer. Só que os candles eles ficam muitas vezes achatados se você tem que ajustar para um estudo que está muito distante dos candles, tá? Então por isso que eu não gosto de usar de uma forma regular esse Fit Studies, porque se algum estudo estiver muito longe, ele vai acabar deixando o gráfico apertado, fica uma coisa desconfortável de você ver, tá? Então tirei aqui o Fit Studies. E da mesma forma, pior ainda, se eu colocar, por exemplo, aqui o Fit High-Low, que aí ele vai ajustar o gráfico para sempre caber ali na coluna de preços, né? A máxima e a mínima do papel. Aí olha só como é que ficou. Olha como é que fica uma coisa super estranha, né? E se eu colocar aqui no mensal, por exemplo, para vocês verem melhor, que ele vai mostrar o low está aqui embaixo, high lá em cima, e aí ele ajusta para sempre ficarem os dois meio que visíveis, né? Então tá aqui, ele vai mostrar a tabela de preço aqui, ó, desde o 10 dólares, 0 dólares até lá em cima. Se você desmarca essa alternativa, vamos lá, repara que o preço mínimo aqui já foi para 50, porque ele já pega só a variação mais recente, tá certo? E está ainda no gráfico mensal aqui, né, que é um gráfico que ainda pega muito tempo para trás. Tá? Então não gosto de deixar nenhum desses marcados. E aqui, mas eu gosto de colocar esse aqui, ó, a Expansion Area, como eu mostrei ali, né, que eu fui querer ver aquela variação do percentual utilizando a ferramenta de desenho, e estava muito para cima, então eu gosto de colocar a Expansion Area com uma diferença de 10%, tanto para cima quanto para baixo, que assim ele dá uma ajustada, ele dá um espacinho um pouco maior, tanto para cima quanto para baixo no gráfico. Tá? Então os candles não ficam tão espremidos, estão ali já pertinho do limite. Aí se eu quiser usar aquela ferramenta de desenho, já fica um pouco mais confortável. Tá? Eu já vejo ali 5,8%, mesmo sem ter que mexer aqui nesse ajuste manual automático aqui da linha de preços. Beleza? Da mesma forma, vou mudar aqui. Aí aqui a gente tem como colocar um intervalo customizável também, tá? De preços, porque aqui os preços estão variando de acordo com o zoom, né? Então 160, 162, se eu quiser que seja sempre a variação de $1, eu clico aqui, vai ficar sempre aqui a variação de $1. Se eu quiser que seja $2, ficar sempre $2, eu coloco aqui como customizável. Só que eu deixo desmarcado. Você pode usar a escala logarítmica também, tem pessoas que preferem mostrar o preço como se fosse uma porcentagem, também tem pessoas que preferem dessa forma, é só marcar aqui, tá? Ativar o eixo do lado esquerdo também, vocês podem deixar ativado ou não, isso aqui para mim não faz tanta diferença. Indo para a linha do tempo, tá? Vocês podem colocar aqui o tempo de intervalo que vocês querem, máximo no gráfico, tá? Se vocês querem 3 anos, 4 anos, 5, 10, 15, 20, eu deixo aqui 20 normalmente, mas você pode colocar também o máximo disponível ou ainda customizar, tá? Aqui o Aggregation Period é o intervalo de tempo do gráfico, tá? Esse daqui você não precisa nem mexer aqui, você vai mexer depois ali nos time frames, mas pode ser dia, 2 dias, uma semana, mês, tá? O quarter, vocês podem fazer essa variação. O Keep Time Zoom eu acho bastante interessante de deixar marcado, tá? O que ele faz de diferente? Ele faz basicamente isso aqui, ó. Vocês reparem que tá, vamos dizer assim, mais ou menos esse mesmo zoom, tá? Nesse ativo, na Apple. Eu troco para Amazon, tá mais ou menos o mesmo zoom. Eu troco para Boeing, mais ou menos o mesmo zoom. Se eu desmarcar essa opção, tá? Olha o que vai acontecer. Quando eu troco de ativo, ele vai para um zoom totalmente diferente. Aí se eu quiser ver só aquela parte final, tem que ficar aqui aumentando o zoom tudo de novo. Ó. Até falhou aqui meu mouse. Aí, ainda saiu. Ó, agora apareceu aqui de novo. Aí se eu troco de ativo, ó, volto para a Apple, aí volta no zoom totalmente perdido. Tá? Então por isso que eu acho interessante que aqui no Time Access vocês deixem marcado esse Keep Time Zoom. Beleza?
Aqui, Expansion Area, também é interessante, deixa eu fazer logo aqui, voltar aqui e dar o zoom, né? Então, Expansion Area, se você não colocar uma Expansion Area, esse candle ele fica também muito coladinho aqui na lateral, tá? Ele fica muito colado. Então, eu gosto de dar um espaço e a gente dá esse espaço justamente colocando aqui, Expansion Area de 50 barras, 10 barras, ou você pode escrever um valor aqui também. Se quiser 18 barras, você pode escrever 18, tá? Aqui também Auto-Span to Fit, para se ajustar a opções, estudos que você faça, né? E Corporate Actions, que aí seriam... Corporate Actions são aqueles anúncios de earnings, de split, de ações. E esses daqui eu gosto de deixar, muitas vezes, desmarcados. Rollover Line são as linhas que dividem os dias, tá? A Expiration Friday indica as expirações das opções nas sextas-feiras, e Year Marking Lines são as linhas que dividem os anos. Vocês podem colocar isso para aparecer ou não. Tá? Como eu estou no gráfico diário, não está aparecendo tanto ali. Agora eu coloquei a do ano, aí está aparecendo aqui, ó, a linha do ano. E se eu colocar num time frame menor, é que vai aparecer as rollover lines, que são as que separam os dias, tá vendo? São essas linhas pontilhadas aqui. Beleza, pessoal? Eu vou dar um intervalinho, fazer uma pausa aqui para a gente continuar essa explicação aqui sobre as configurações dos gráficos para vocês, tá? E a gente vai falar ali um pouco mais dos time frames. Deixa eu desmarcar isso aqui. A gente vai falar dos time frames e falar mais dos outros menus e de outros aspectos aí da configuração dos gráficos. Beleza, pessoal? Espero que vocês estejam aproveitando, aprendendo bastante aí e para poder deixar a plataforma de vocês adaptada ao estilo de trade de vocês. Beleza? Até a próxima. Muito obrigado.